Cris, eu tenho cara de quê? Dani, olha só. Eu gosto muito de responder o porquê das caras que as pessoas dizem que você tem. Tá bom. Mas eu vou te contar a história que o seu rosto tá me dizendo aqui agora, tá? Tô nervosa e ansiosa. Vamos lá. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim, Dani, você tem cara disso. Então, eu sendo profissional, ficaria um pouco antiético ou um julgamento de valor aqui agora, que quando você está com seus interlocutores, no trabalho, na escola, nos seus ambientes sociais, isso surge naturalmente, mas não é o papel do profissional responder isso. Mas eu posso te dizer qual é a história que o seu rosto conta e o que isso fala também sobre as suas tendências de comportamento e personalidade. Vamos lá. Vamos lá. Bom, me chamou a atenção várias linhas inclinadas que você tem no seu rosto e também uma linha curva muito importante que é na sua testa. Vira aqui, perfil um minutinho. Perfil. Isso, uma linha curva. Então, vamos lá. A gente traduz essas linhas fazendo uma ponte entre se elas são retas, retas grossas, retas estreitas, inclinadas ou curvas com os perfis comportamentais. Cada área do nosso rosto está ligada com uma parte específica do nosso cérebro, porque eles se desenvolveram juntinhos lá no embrião. Aqui em cima é como pensamos, a nossa parte do intelecto. A área do meio está muito ligada com as emoções e como a gente age. E o inferior está ligado com o instinto, que não é o impulso, mas sim aquela bússola interna, a nossa automotivação, o nosso querer aqui na vida e na terra. Muito legal, né? Muito legal essa associação. Então, no intelecto, essa linha curva fala de um perfil seu que tende ao analítico, que é uma pessoa que valoriza a própria intelectualidade, a dos outros, tende a selecionar seus círculos de contato por essa barra. Também pode ser uma pessoa criteriosa, cautelosa, no sentido de pensar aqui, vou por aqui, eu vou por outro lado. Tende a gostar de ficar com seus pensamentos, elaborando essas questões. O risco, caso você fosse um pouco mais analítica, mas você tem outros traços que equilibram bem, mas a pessoa, quando ela é muito, muito, muito analítica, ela passa tempo demais pensando a ponto de perder o time para tomar as decisões. E com isso ela fica insegura, indecisa. Mas essas são características muito legais, assim, uma autocrítica, uma autoexigência, uma barra de qualidade, né? De fato. Tá batendo. Nos olhos, eu percebo duas características, assim, o dominante, que é dos olhos fundos, e como é o dominante nas emoções, é o 880. Então, aquela pessoa que 90% do tempo está estável, a gota vai pingando no copo até que chega o dia que ele transborda. Exatamente. Então, as emoções surgem no seu pico, no seu auge, de todas as naturezas, não só a frustração, o estresse, a raiva, como também um alívio, uma alegria. Então, vai lá, sente no auge, no pico e volta. Nesse auge, pode ser que você não escolha bem as palavras, isso respinga em quem está próximo e no fundo, pode acabar magoando as pessoas. E o dominante, ele tem uma outra característica também que é bem interessante. Ele é muito prático, direto. Outro dia me mandaram um meme assim, era uma conversa de WhatsApp. Uma amiga falou para outra, amiga. Aí a outra respondeu, já falei, separa. Vai direto ao ponto. Já é isso. Então, e as sobrancelhas grossas, junto com esses olhos fundos, deixam um olhar bem incisivo, bem penetrante. Então, você tem essa característica de quando você está olhando para uma pessoa, você está realmente prestando atenção nela. E nem todo mundo te devolve o olhar com essa intensidade. Se uma pessoa é mais tímida ou se ela é uma pessoa mais retraída, ela pode ficar sem graça, olhar para o chão. Então, e juntou com o inclinado, que é de outro perfil, que é o expansivo. Então, você tem os três. Totalmente. Em primeiro momento. O expansivo com o dominante, o analítico ficou numa característica que é importante em você, que é o intelecto, mas ele não é o que fala na frente. O expansivo fala da pessoa que gosta de tudo que é novo, diferente, fora da curva, daquela pessoa que gosta de ter novas experiências, que é criativa. E o que é o criativo? Não é aquela pessoa que sai de casa com uma melancia na cabeça, ou que tem ideias mirabolantes, que sabe fazer trabalhos manuais, uma pintura maravilhosa. A pessoa criativa é aquela pessoa que procura soluções diferentes para as questões do dia a dia. Então, se uma dona de casa faz um menu diferente todo dia no almoço, ela é uma pessoa criativa. Então, o expansivo, nessa área aí da atitude, das emoções, é muito essa pessoa que
gosta de sair da rotina, que tem um olhar à frente, que tem um olhar, assim, para outras questões. Tá tudo fazendo sentido. E as pessoas não ouviram a nossa conversa aqui, você falou da cara de metida. No jargão popular ou no senso comum, às vezes as pessoas não entendem direito a semântica das palavras. Então, quando as pessoas falam assim, cara de metida, o que elas estão querendo dizer? De um ruído de distanciamento. Algo que faz com que elas não se sintam próximas ou que elas não se sintam à vontade em iniciar um contato com você. Porque o metido, o snob, é aquela pessoa que é muito seletiva. E você não, que seria a pessoa de traços muito estreitos. E você não é essa pessoa que tem traços muito estreitos, delicados. Você tem uma ossatura mediana, seus traços são expressivos. E você tem um grande ponto forte no seu rosto, que é o seu nariz. E o nariz, com a projeção, o osso que ele tem saltado aqui no dorsal, ele também fala de outra característica do expansivo, que é a pessoa que mergulha na vida. E olha como é bacana. Por isso é que eu falei que você não vibra tanto na cautela do analítico, porque você tem um expansivo que te joga para frente. E isso, ao mesmo tempo, pode ser conflituoso, e é aí que entra o autoconhecimento. Porque um lado quer ir, o outro quer ficar. Um segura, dá uma prudência, sei lá. Mas, ao mesmo tempo que pode ser conflituoso, caso a pessoa não entenda como pegar a força de um para equilibrar a fraqueza do outro, pode ser um ponto de equilíbrio. Porque o expansivo, como ele vibra muito nesse se jogar, ele acaba correndo riscos, sendo impulsivo demais. Então, naquele seu flash, assim, do se permitir, você acaba tendo algumas histórias boas para contar, mas não é aquela pessoa também que é inconsequente. Porque o seu lado analítico te dá uma segurada. Faz super sentido. Muito. Parece que você fez, sei lá, o meu mapa astral aqui. E outro ponto, boca e sorriso. Pessoa comunicativa, mas seletiva também na comunicação, que é o dominante. Então, você tem muito do dominante no seu terço inferior aqui. Boca, então, e sorriso falam dessa comunicação, que escolhe o que vai falar e com quem vai se abrir. Então, depois de observar, porque tem gente que sente necessidade, né? Já viu que de falar com todo mundo. Às vezes você tá na sala de espera de um médico, tem aquela pessoa que tá lá, assim... Precisa puxar assunto com você. E ela não dá conta, em 5 minutos ela já te contou a vida dela inteira. Então, mas se alguém chega para você puxando o assunto, você se embola numa boa. Só não é essa pessoa que já chega abrindo o livro da sua vida para um estranho. Eu tô chocada, parece que você mora comigo, convive comigo o dia inteiro, me conhece melhor do que eu. Incrível. Agora, deixa eu ver mais uma vez aqui de perfil para eu ver o queixo. Isso. Um pouquinho projetado em relação aqui a essa área da glabela, que é mais um aspecto do dominante. Então, essa pessoa que sabe colocar as suas opiniões, defender as suas ideias, os seus ideais, perseguir os seus planos, os seus projetos. Então, nessa área da comunicação, a gente devia fazer isso quando a gente estava no vestibular, né? Com certeza, para descobrir para onde vamos, né? Então, nessa área da comunicação, você está bem colocada, porque você tem habilidades natas que pertencem ao seu perfil expansivo. E o expansivo não é essa pessoa que fala, né? O que fala muito é o extrovertido. O expansivo é aquela pessoa que não ocupa apenas o próprio espaço. Ela precisa expandir de alguma forma. Então, Dani, se você pega as 3 forças de cada um desses perfis, é o que eu chamo de bomba atômica. Porque um lado é cuidadoso, é detalhista, sabe planejar. O outro lado sabe se jogar, é audacioso, é corajoso. O outro lado sabe se posicionar. Então, você está com a faca e o queijo em mãos. Ai, meu Deus. Gente, se vocês curtiram essa análise aqui, vai lá, assiste o vídeo inteiro com a Cris, que ela vai contar tudo que tá por trás disso também. Ela fez aqui uma análise, mas porque a gente já tava conversando aqui um bom tempo, então ela já foi percebendo. Então corre lá pra assistir o vídeo inteirinho, que vocês vão entender tudo que tá por trás. Isso aí.